meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. Vamos continuar falando dos nossos hidrocarbonetos ainda por um bom tempo, né? Na última aula que nós tivemos foi uma live, né? Nós falamos sobre os alcanos, fizemos atividades das nomenclaturas, alcanos ramificados, alcanos normais, né? E no finalzinho da live, a live terminou, eu não consegui terminar de explicar um tipo de ramificação especial. Então, nós vamos começar a aula de hoje com essa explicação. Vamos lá, então? Vamos compartilhar aqui o nosso quadro branco para a gente poder aprender o que ficou faltando na aula passada. A Olivia até me sugeriu abrir uma outra aula, mas como era muito grande e vocês tinham aula no outro horário, eu optei por deixar para hoje. Então, olha só. Nós temos algumas ramificações que são chamadas de especiais. Por que ramificações especiais? Prestem bastante atenção. Se eu te der uma cadeia carbônica desse tipo, ó, vou te falar que ela tem essa ramificação. Observe. E vou te dar uma outra cadeia carbônica desse tipo. E vou te falar que ela tá com esses carbonos aqui. Ó, se a gente for colocar os hidrogênios, podemos colocar lá em todos eles. Dá um pouquinho de trabalho, mas tem que colocar, né, gente? Para ficar completinha a cadeia. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. H2, H3. H3, H2, H2, H, H2, H2, H3. Aqui faltam 2, 2 e 3. Beleza. Lembra que nós falamos o seguinte, ó. O primeiro passo é você identificar a sua cadeia principal, que tem que ser a mais longa, se possível, a mais reta. Então, a minha cadeia principal aqui é essa, minha cadeia principal aqui é essa, certo? Se eu vier aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou preferir a mais reta. O número de ramificações é o mesmo, certo? Aí eu vou observar o seguinte, existe uma ramificação em cada uma delas, olha. Isso aqui é uma ramificação só, porque ele está ligado só nesse carbono aqui. Isso aqui também são 3 carbonos, mas formam uma ramificação única. Então, já que são 3 carbonos nessa ramificação, o prefixo de 3 é o prop. Então, isso aqui é um propil, isso aqui também é um propil, correto? Correto. Só que você está vendo que eles são diferentes? Então, daí a necessidade deles terem nomes diferentes, para você saber quando desenhar a fórmula com esse propil ou quando desenhar com esse. Então, você vai prestar muita atenção nesse carbono aqui, ó, que é o carbono que está fazendo a ponte entre a ramificação e a cadeia principal. Então, se você esquecer que é a cadeia principal, pegar só essa ramificação, você está vendo que esse carbono ele está ligado apenas neste carbono aqui? Então, ele é um carbono primário. Ele é um carbono primário e a cadeia ela é linear. Olha, a ramificação é linear, ela é em linha reta. Nesse caso, o nome dela, gente, é N-propil. N de normal. N-propil. Tá? Então, o carbono que faz a ponte com a cadeia principal é um carbono primário. E a ramificação está em linha reta. É o N. Agora, se a gente prestar atenção nesse carbono aqui, que é o que está fazendo a ponte, olha, que está ligando a ramificação na cadeia principal. Esse carbono aqui, tirando a cadeia principal, ele está ligado nesse e nesse. Ele é um carbono secundário. Então, essa ramificação ela pode ser chamada de sec-propil, sec de secundário, ou isopropil. No caso do propil,
tanto o SEC quanto o ISO querem dizer a mesma coisa, certo? Usa-se muito mais o ISO que o SEC-propil, tá? Então, todas as vezes que aparecer um propil, vocês já sabem, tem que identificar qual propil que é. É o N-propil ou é o isopropil? Aí você vai dar nome para ele direitinho, ok? Então, essas variações são as variações que ocorrem com o propil. Isso acontece também com as cadeias maiores que o propil. Por exemplo, vou ter uma ramificação de 4 carbonos. Você sabe que uma ramificação de 4 carbonos chama-se butil, mas ela pode se apresentar de formas diferentes. Olha a situação. Vou te dar um exemplo, ó. Opa, apertei errado, sem querer, desculpa. Ai, botãozinho aqui que atrapalha. Aí você vem aqui, ó. Ai, de novo apertei sem querer. Desculpa, gente. Tô aprendendo ainda, tá? 1, 2, 3, 4. Posso ter desse tipo, olha só. Posso ter desse tipo, ó. E posso ter desse tipo assim, ó. Você vai falar assim, nossa, Patrícia, eu vou ficar doido. Vai nada, vai nada. Presta atenção que você vai entender direitinho. Eu não vou colocar hidrogênio em todos eles não, tá? Porque aqui não vai demorar muito e não tem necessidade. O fato é que estou escolhendo a minha cadeia principal. Minha cadeia principal está aqui, minha cadeia principal está aqui, a minha cadeia principal está aqui, a minha cadeia principal está aqui. Me interessa a ramificação. Eu quero que vocês se atenham à ramificação. Ó, eu tenho uma ramificação só de 4 carbonos. Então, ela é um butil, ó. Aqui também, ó, eu tenho uma ramificação só de 4 carbonos. Aqui também, ó, só uma ramificação de 4 carbonos. E aqui também, só uma ramificação de 4 carbonos. E agora? Você está vendo que todas elas são diferentes entre si? Uma é diferente da outra? Então, a gente tem que diferenciar. Vamos usar, primeiro, a mesma regra que a gente usou lá no propil. Olha o caso dessa ramificação aqui, ó. O carbono que está fazendo a ponte, que é esse carbono aqui. Se você tirar a cadeia principal fora, ele só está ligado nesse carbono aqui, certo? Então, ele é um carbono primário. E a ramificação é linear, tá em linha reta. Então, esse aqui vai ser o N. Então, ele vai ser o N-butil. Ok? Facinho, facinho. Agora, esse daqui, vamos nos ater ao carbono que faz a ponte. É esse daqui, ó. Se você eliminar aqui a cadeia principal, ele está ligado nesse carbono aqui e nesse carbono de cá. Então, ele é um carbono secundário. Então, essa ramificação vai ser chamada de sec-butil secundário. Olha esse caso aqui agora, ó. Esse carbono aqui que está fazendo a ponte. Esquece a cadeia principal. Olhando só a ramificação, ele está ligado em 1, 2, 3 carbonos. Então, ele é terciário, não é? Então, essa ramificação aqui chama-se terc-butil. Ok? Terc-butil. E essa daqui? Olha a situação agora. O carbono da ponte é esse daqui. Se você eliminar a cadeia principal, você vai ver que ele está ligado só nesse carbono de cá. Então, ele é primário. Só que ele é primário, mas a sua cadeia não está em linha reta. Você está vendo que tem uma quebradinha aqui justamente no meio dela, dividindo ela em partes iguais? Por isso que esse aqui é chamado de isobutil. Iso quer dizer igual. Ele está no meio da cadeia, dividindo em partes iguais. Eu prefiro lembrar da seguinte maneira. Primário, cadeia em linha reta, N-butil.
Secundário, sec-butil. Terciário, terc-butil. Primário, mas não é linha reta, isobutil. Então, presta atenção. Lá no propil, só existem duas variantes. Ou é N-propil, ou é isopropil, ou sec. Isopropil e sec-propil é a mesma coisa. No butil, não. Você já tem 4 variantes. Você tem o N, o sec, o terc e o iso. Ok? Ramificações maiores que o butil, gente, é muito raro de acontecer. Porque a gente não vai trabalhar com cadeias tão grandes assim, para poder dar nome para uma ramificação tão grande, tá? Então, que vocês saibam pelo menos até o butil é muito importante, vai fazer muita falta. Então, na aula passada, nós falamos sobre a nomenclatura dos alcanos. Falamos que eram os primeiros hidrocarbonetos que a gente estava vendo de cadeia aberta e ligação simples. Então, esse ano aqui lembra a gente de ligação simples, certo? Hoje nós vamos falar de outras classes. Nós vamos falar dos alcenos, nós vamos falar dos alcinos e dos alcadienos, ou simplesmente dienos. O que nós temos para falar? Então, prestem atenção. O AN, a gente já sabe que está associado com ligação simples. O EN, nós já falamos também nas aulas passadas, que está associado a uma dupla ligação. Então, a gente já deduz o conceito de alcenos. Olha, quem são os alcenos? Todos esses 4 aqui são hidrocarbonetos de cadeia aberta. Então, alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam uma ligação dupla na cadeia principal. E o IN? Quem lembra aí o que quer dizer o IN? O IN quer dizer uma ligação tripla na cadeia principal. Então, como é que fica o conceito dos alcinos? São hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam uma ligação tripla na cadeia principal. E, por último, nós temos os dien. Ó, en é dupla. Dien vai ser o quê? 2 ligações duplas na cadeia principal. Simples assim, tá? Outra coisa importante, aí vou te dar um exemplo de cada um. Olha, no caso dos alcanos, vamos fazer um exemplo aqui para a gente lembrar como que aparece, ó. H3, H3 nas extremidades. H2, H2, H2 nos carbonos secundários. Então, eu só tenho, ó, minha cadeia principal está aqui, não tenho ramificação, beleza. Então, são 5 carbonos. Eu sei que o prefixo de 5 é pente. Ligações simples, ano, pentano. Ótimo. Agora, olha essa situação aqui. 4. Então, vou colocar H2. Aqui tem um H. H2. H3. Tá. Minha cadeia principal tá aqui. Depois que eu marco a cadeia principal, qual que é o outro passo? O que eu tenho que fazer depois? Numerar, não é? Lá nos alcanos, eu olhava as ramificações. Vocês estão lembrados? A ramificação fica num número menor. Se eu começar na direita ou se eu começar a numerar na esquerda. Quando aparece a insaturação, que é a dupla ou a tripla, ela tem preferência sobre as ramificações. Então, você não vai olhar as ramificações, você vai olhar a dupla nesse caso. A dupla está mais próxima da direita ou da esquerda? Ah, Patrícia, a dupla está mais próxima da direita. Então, você vai começar a numerar da direita para a esquerda. Beleza? Então, a minha dupla ligação, ela ficou entre o carbono 1 e o 2. Eu vou precisar desse número para eu dar nome. Eu vou usar sempre o menor. Se ela está entre o 1 e o 2, eu vou falar que ela está no carbono 1. Então, ó, quantos carbonos tem nessa cadeia? 4.
4, eu sei que o prefixo é but. Depois do but, eu vou colocar um hífen, vou colocar o número do carbono que está com a dupla. É o 1. E o nome, o sufixo que identifica a dupla é o eno. But-1-eno. Antigamente, o nome que se dava era 1-buteno. Só que aí o PAC, que é o Instituto Universal de Química Pura e Aplicada, hoje recomenda que a gente dê o nome desse jeito. Olha, quando você pega um nome desse, o que, que você entende? Que são but, 4 carbonos, e que no carbono 1 tem uma ligação dupla. Simples assim. Se for tripla, gente, vai acontecer a mesma coisa. Olha, vamos fazer uma cadeia com uma ligação tripla. Olha só, vamos fazer esse daqui. Vou ter a tripla aqui. Então, vai ficar H3, H2, H2. Aqui já tem 4, H3. Beleza. Então, ó, primeiro passo, identificar a cadeia principal. A cadeia principal está identificada. Agora, eu vou numerar. Aí, eu começo da esquerda ou começo da direita? Eu vou olhar a tripla. Existe uma tripla? Existe. Ela está mais próxima da direita ou da esquerda? Da esquerda. Então, eu vou numerar da esquerda para a direita. 4, 5, 6. A tripla ficou entre o 2 e o 3. Então, está valendo o 2, certo? Então, são 6 carbonos. Qual que é o prefixo de 6? X. O menor número da tripla? 2. Qual que é o sufixo que identifica a tripla? É o ino. X2, ino. Então, ó, se eu pegar só o nome, o que eu vou entender? X são 6 carbonos. No carbono 2 tem uma tripla ligação. Entenderam? As regras são muito semelhantes. Se você tiver uma ramificação, o que você vai fazer? Você vai dar nome do mesmo jeito. Se eu tiver um metil aqui, eu vou colocar... Lembra que dá nome para ramificação antes. Vamos fazer um ramificado para a gente poder ver, ó. Vou pegar, por exemplo, esse daqui, ó. H3, H2, H, H3, H3, H e H. Tá. Vamos primeiro marcar a cadeia principal. Lembra que ela tem que ser a mais longa, então ela não vai ser só essa daqui. Eu vou prolongar ela, ó. Eu posso prolongar ela para baixo aqui, ó. Lembra que no primeiro e no último carbono nunca tem ramificação. Por quê? Porque você pode prolongar a sua cadeia para baixo, para cima, tá? Tá, então aí você vai olhar agora a dupla. Existe uma dupla. A dupla está mais próxima da direita ou da esquerda? Da direita. Então, vamos numerar a partir da direita. 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro, eu dou nome para ramificação. Eu tenho uma ramificação aqui, ó, no carbono 4. Essa ramificação tem um carbono. Lembra que ramificação termina com il? Então, vai ficar 4, um carbono, metil. 4, metil. Beleza, acabou. Só tem essa ramificação. Agora, eu vou dar nome para a cadeia principal. Olha, quantos carbonos eu tenho nela? 6. Então, como é que fica? X são 6. A dupla está entre o carbono 2 e o 3. Então, vou pôr o número do menor. 2. É dupla? É. Como que é o sufixo da dupla? Eno. Então, ó, no carbono 4, eu tenho metil. São 6 carbonos na cadeia principal. E no carbono 2 eu tenho uma dupla ligação. Ok? E aí, a gente esqueceu de falar de uma coisa importante também, as fórmulas gerais. A gente falou na aula passada, fizemos vários exercícios, vocês vão se lembrar, que a fórmula geral dos alcanos era CnH2n mais 2. Lembra disso?
Olha a situação agora dos alcenos. Vamos fazer a fórmula molecular desse composto aqui. Pela fórmula molecular dele, nós vamos descobrir qual que é a fórmula geral. Ó, quantos carbonos são? 4. C4. 1, 2, 3, 4. Agora H, ó. 3, 5, 6, 8. H8. Então, se o C é 4 e o H é 8, como que fica a fórmula geral dele? Ó, o C é N e o H é quanto? Não é o dobro? Então, o H vai ser o quê? 2N. Ó, essa é a fórmula geral dos alcenos. CnH2n. Simples assim. E a dos alcinos? Vamos fazer desse composto aqui, ó. São 6 carbonos, então C6. E o H vai ser 3, 5, 7, 10. E agora, ó. Se o C é N, o H vai ser o quê? Olha, o dobro do 6 são 12. 2N, 12 menos quanto? Menos 2, para chegar no 10. Essa aqui é a fórmula geral dele, ó. CnH2n, que seria 12 menos 2, 10. Entenderam? Agora nós chegamos então nos alcadienos. Vamos ver o que os alcadienos têm de diferente. Eu já te falei que eles têm duas duplas. Então a sua primeira dúvida acontece logo no início. Olha só, vou te dar essa situação. H3, H, H, H e H2. Aí você vai me falar assim, Patrícia, olha só. Identificar a cadeia principal. Tá fácil. Identificar a cadeia principal tá aqui. Identifiquei. Agora vem o problema. Numerar. De onde eu começo? Eu tenho duas duplas, não tem, gente? Então, eu vou ter que ver em quais carbonos essas duas duplas estão. Se eu começar a numerar da esquerda para a direita, escuta só. 4, 5. Eu vou ter uma dupla no 2 e vou ter uma dupla no 4. 2 mais 4, 6. Certo? E se eu numerar da direita para a esquerda, olha a situação. Eu vou ter uma dupla no 1, 2, 3. E uma dupla no 3. 1 mais 3, 4. Então, o 4 é menor. Então, eu vou escolher essa numeração de baixo. Por quê? Porque com ela, eu estou numerando e as duplas estão ficando num carbono de menor número. Então, ela é a correta. Essa é a diferença do alcadieno para os outros. Você vai ter que olhar. Olha, a primeira está entre o 1 e o 2, então vale o menor, o número menor. A outra está entre o 3 e o 4, então vou pegar o menor, o 3. 1 mais 3, 4. Certo? Agora, ó, são 5 carbonos na cadeia principal. Eu sei que 5, o prefixo é pente. Onde estão as duplas? No 1 e no 3. Então, 1,3 dieno. Talvez vocês encontrem autores, ou então em livros mais antigos, a gente chamava de 1,3 pentadieno. Só que essa nomenclatura agora não é mais usada, não. Ela não é mais recomendada, não. Tem que ser assim, ó, desse jeitinho aqui. Vamos fazer um outro para a gente acabar de tirar a dúvida? Se tiver ramificação, não tem problema. Você vai comportar do mesmo jeito. Numera a cadeia principal e depois se preocupa em dar nome para as ramificações e, por último, o nome da cadeia principal. Lembra que as duplas têm que fazer parte da cadeia principal, tá?
Não coloca hidrogênio demais, porque senão passa de 4. Não pode passar de 4. Beleza. Então, olha só. Primeiro, identificar a cadeia principal. As duas duplas têm que estar dentro da cadeia principal. Então, a minha cadeia principal, ó, vai ser essa daqui. Ok? Eu tenho agora duas ramificações. Ótimo. Agora eu preciso numerar. Olha as duplas. Se eu numerar da esquerda para a direita, eu vou ter uma dupla no carbono 1, 2, 3. A outra no 3. 1 com 3, 4. Se eu começar da direita para a esquerda, 1, 2, 3. Uma dupla está no 3, 4, 5. A outra está no 5. 3 mais 5 são 8. Muito mais. Então, a numeração correta é da esquerda para a direita. Certo? E eu tenho as ramificações. Então, eu vou começar dando nome para elas. Olha, eu tenho uma ramificação de um carbono, que eu sei que chama metil. E eu tenho uma ramificação de 2 carbonos, que eu sei que chama etil. Então, vou colocar em ordem alfabética. Olha, o E vem antes. Então, vai ficar, ó. No carbono 3, eu tenho uma ramificação que chama etil. Certo? No carbono 2, eu tenho uma ramificação que se chama metil. Beleza. Acabei de nomear as minhas ramificações. Agora eu vou para a cadeia principal. Ó. A minha cadeia principal tem 6 carbonos. Então, o prefixo dela é o X. As duplas estão no 1 e no 3. X, 1, 3, dieno. É o nome dela. Então, gente, olha só. Resumindo, né? Vamos fazer, então, a fórmula geral. Deixa eu separar essa daqui para não ficar confuso. Isso aqui é um outro exemplo que eu fiz. Vamos ver a fórmula geral aqui dos alcadienos também. Vamos fazer desse daqui, ó. Aqui eu tenho 5 carbonos, a fórmula molecular ficou C5. O H deu quanto? Ó, vamos contar. 3, 4, 5, 6, 8. Então, ó, 8. Se eu colocar 2N aqui, vai ficar 2 vezes 5, 10. Eu tenho que tirar 2, não é? Então, como que fica a fórmula geral? CN H 2N menos 2. Olha que a fórmula geral dos alcadienos e dos alcinos é a mesma. Tá vendo? Então, se por acaso, olha a dica que eu vou te dar agora. Se por acaso, lá na hora da prova, você precisar, o cara te pediu qual a quantidade de hidrogênio que tem num alcino com 57 carbonos. Você vai falar, Jesus, vou ter que desenhar, que eu esqueci a fórmula geral. Não. Faz uma cadeia pequenininha com o alcino, quer dizer, com uma tripla ligação, e faz isso aqui, ó. Faz a fórmula molecular dele. Pela fórmula molecular, você tá vendo? N, aqui é o N. Aqui é 2N mais alguma coisa, ou 2N, ou 2N menos alguma coisa. Ah, não, é 2N e tira 2. Beleza, você descobriu a fórmula geral, dá para você fazer o exercício. Entenderam? Então, olha só. Aqui a gente resumiu, eu resumi para vocês de forma bem simplificada os 4 hidrocarbonetos de cadeia aberta. No próximo horário, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês as anotações que eu fiz, que eu guardei para a gente poder fazer. E coloquei também algumas atividades para a gente fazer junto. Combinado? Vamos ver quais serão as dúvidas para a gente poder trabalhar em cima delas. Beijo para vocês, tá? Até a próxima aula.